Boa tarde, estão me ouvindo? Legal. Esse negócio de falar assim é complicado, né? Pode falar muito alto, fica com medo de atrapalhar os outros, mas também ficar falando sentado e quietinho não são coisas que combinam, né? Mas eu tenho alguns comentários para fazer antes. O primeiro é que o Werner queria falar antes de mim, mas eu não vou dar esse gostinho para ele. Porque aliás, desculpa, ao contrário. Ele queria falar depois de mim, mas eu não darei esse gostinho, ele vai falar antes. Chega em São Paulo, que nós vamos falar juntos. Ele foi falar depois de mim e passou metade do tempo dele comentando minha palestra. Eu falei assim, não, não dá, usa o teu tempo, né? Mas o outro assunto é que, antes de vir, uma amiga que foi advogada do escritório, estava pretendendo fazer uma mudança de carreira, está fazendo mestrado na Escócia, e falou que queria ficar pela Europa, e eu tentei ajudar, e ela me contou agora que acabou de conseguir uma movimentação para ficar em Luxemburgo. Eu fiquei super emocionado, fiquei feliz. Falei, pô, ainda bem que não tem maquiagem, mas eu vou dar uma chorada antes de entrar no painel. Mas são coisas que a Esposa Ibram proporciona, né? Porque estou na mineração há 23 anos, então a gente vem aqui e encontra tanta gente, tantos amigos, tantas histórias, né? Então, assim, como esse cara aqui que eu conheço há algumas décadas, Rodolfo, que eu já enchi a paciência dele tantas vezes lá no Pará, né? Esse cara aqui, que é fera, eu falei assim, olha, eu vou falar porque eu tenho o maior orgulho dos meus ex-estagiários, esse é um deles. Né? Hoje, gerente geral jurídico da MRN, não graças a mim, assim, apesar de mim, mas um orgulho enorme. E esse cara que é um monstro da mineração há tanto tempo, né? Assim, um orgulho enorme ter você aqui. Nós determinamos uma sequência aqui. Espero que a gente tenha tempo para as perguntas, não sei se nós teremos, mas como é o último painel, tá tudo bem. Agora, nós vamos combinar uma coisa, especialmente com você. Porque, viu, Fernanda, seu marido chegou lá em São Paulo e falou assim, que depois do que eu tive e tal, e todo mundo sabe como é que foi, papapá, agora eu não me preocupo muito com o tempo. Esse cara de pau. E aí eu falei, mas aqui nós combinamos um tempo, você, por favor, né? Por isso eu te coloquei primeiro, senão você vai comprometer todo mundo. Aí, paciência, ele vai dizer. Não, mas nós temos alguns assuntos, espero que vocês gostem, participem e façam as perguntas. Werner, prazer sempre dividir com você, meu amigo. A palavra é sua. Oi, gente. Vocês me ouvem? Quem está aqui com a gente nesse painel, levanta a mão. Quando eu terminar, vai a quem está nos outros, tá? Esses caras não têm noção do que vieram fazer aqui. Bom, primeiro eu tenho que fazer aqui um reconhecimento. Eu sou um cara muito crítico e eu tenho no Alexandre Orev Sion um dos amigos que mora no meu coração e um dos profissionais que eu respeito imensamente. De vez em quando eu ligo para ele, começo a contar uma história, ele para e diz assim, peraí, você está escrevendo alguma coisa sobre isso? Estou fazendo um parecer. Ele falou, e quem foi contratado? Eu digo, fui eu. Aí ele diz, mas está perguntando para mim? Eu digo, amigo, é para isso, amigo. Amigo é para gerar conteúdo de graça. Né? Eu queria dizer que é uma honra estar com vocês três. Né? Seu histórico não te ajuda, mas a vida é assim. E quando veio... Bom, aí eu preciso agradecer muito ao Ibram pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria para mim. Eu trabalho com o Ibram, faço uns trabalhos que eu adoro, eu fico super feliz. Então eu queria... Essas pessoas que levantaram a mão estão todas erradas agora. Queria dizer que para mim é uma alegria estar aqui. Né? E o Sion brinca, mas é verdade. Né? Em dezembro eu tive uma conversinha, assim, um bate-papo com a morte e foi algo que me marcou muito. Eu desde então não vou a lugar nenhum sem a Fernanda. Eu já não ia. Depois, agora eu falei, amor, você vai ter que ir comigo em todo lugar que eu for. Porque senão fica inseguro, não vai dar certo. E uma das coisas que me dá imenso prazer, porque a gente muda a vida depois que descobre que ela pode acabar. Você deixa de fazer tudo aquilo que você não gosta. Uma das coisas que me dá imenso prazer é estar aqui. Porque debater e aprender é uma coisa que eu adoro. Né? Se a profissão de professor não fosse tão mal cuidada e maltratada como é no Brasil, eu acho que eu não seria outra coisa. Como é que a gente acessa a minha apresentação, Sion? Não?
dane-se, né? Vamos lá, avanços e tendências da legislação e licenciamento ambiental. Eu tô nisso há 35 anos, faz 35 anos que eu trabalho com os setores de energia, mineração e mais alguns, mas o grosso é energia e mineração. Então eu separei aqui 3 ou 4 temas para a gente poder olhar e que assustam um pouco, tá? Obrigadíssimo. Vocês gostaram dos quadradinhos andando? Esse é o pessoal do escritório que faz comunicação, é tudo na vida. Hoje esqueçam um conteúdo importante, a narrativa. Bom, primeiro a gente vive num emaranhado de normas, né? Ser advogado é conhecer milhares de regras e ter que entender como é que elas, quando uma se sobrepõe à outra, quando uma anula a outra, quando uma revoga, derroga, né? Quer dizer, é uma loucura, né? E a gente teve 2 eventos, 2015 e 2018, a gente sabe que houve 2 momentos literalmente de ruptura, e isso gerou uma revisão e gerou uma reação emocional. Então nós vamos ver que a gente está olhando o todo a partir da exceção. A atividade minerária, ela vem de muito tempo, não é novidade para ninguém. A gente sabe que a Europa, por exemplo, a Escócia viveu e vive da mineração. Tantos países têm a mineração como algo muito forte. E desde sempre se discute, a mineração é algo que merece um regramento específico ou é algo que se integra no todo? E isto é algo que a gente não se ajuda muito aqui no Brasil. Quando a gente olha o nosso histórico e vê os artigos 23, 24 e 30 da Constituição, quando a gente discute competência, já começa uma confusão enorme. Não bastasse o parágrafo 2º do 225 diz que aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar um meio ambiente degradado. Se não tivesse esse parágrafo, não seria assim? Claro que seria. Então eu estou criando uma regra específica, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. O que está escrito aqui é que mineração teria que ter um regime todo próprio. Mineração é olhada e vista como algo diferente. Se nós formos olhar a raiz da razão para existir o licenciamento ambiental, não é diferente para a mineração e para nenhuma outra atividade. O que nós vamos graduar é o risco, né? E aí, para quem gosta, né, de doutrina, Sociedade Mundial de Risco, do Ulrich Beck, que é uma referência para a gente entender o que é risco. O fato é que a nossa Constituição cria um federalismo confuso e o parágrafo 2º do 225 indica que a mineração tem que ter um tratamento próprio. Só que daí a fazer o que se fez no PL 2159, que é o projeto de lei da Lei de Licenciamento Geral, Lei Geral de Licenciamento Ambiental, é um passo muito largo, gente. Vocês devem ter visto, devem saber que no artigo 1º, parágrafo 3º do PL, está lá, para licenciamento de atividades ou de empreendimentos minerários de grande porte e ou de alto risco. Aqui, se o parágrafo 2º do 225 já diz o que diz, todo empreendimento minerário, em tese, é de alto risco, porque senão não faria o destaque. Mas o fato é que aqui tem 2 critérios que são absolutamente subjetivos. O que é grande porte, o que é alto risco. Minas Gerais, por exemplo, tem uma lei interessante para isso. Mas é algo que a gente pode levar ao extremo da interpretação. Para esses empreendimentos, diz o parágrafo 3º do artigo 1º do PL, prevalecerão as disposições do CONAMA até que seja promulgada a lei específica. Quem aqui é do setor de mineração e se imagina operando só de acordo com as normas do CONAMA, um órgão que não tem papel legislativo, ele não legisla, quer dizer, o que se disse foi, você fica sem lei, pega essas normas que não vão resolver o seu problema e vire-se até que venha uma lei específica. Aqui foi um dos momentos mais, o senhor falou e eu sei de quem você está falando, né, da questão lá de Luxemburgo, né? Bárbaro o resultado, porque é uma guerreira. E aqui foi um dos momentos também na minha carreira que a gente olha e diz, alguma coisa deu certo. A gente fez um parecer para o IBRAM sobre esse dispositivo e quem fez foi uma advogada da nossa equipe, a Letícia, que está no exterior fazendo mestrado, etc. E quando volta, eu mudei exatas 6 palavras, num parecer de umas 40 páginas. Aí o pessoal do IBRAM, o Rinaldo, me ligou e falou, olha, eu gostei muito do parecer e tal, e eu todo sem graça, porque vocês sabem o que é isso.
Você sabe bem quando você faz o trabalho e o chefe leva o louro, né? A vida é assim, ainda bem que acabou, né? Agora você discute fatura. A vida é assim. A vida é assim, que bom. Mas o fato é que o PL da Lei Geral de Licenciamento Ambiental cria um vácuo e um vazio para o setor minerário que é perigosíssimo. E isto vem porque se entendeu a partir dos eventos de 2015 e 2018 que precisa ter uma norma específica. É a gente reagindo àquela coisa de pôr o cadeado depois que a casa é assaltada. Não é assim que se resolve o problema. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dividir com vocês, e eu vou ficar num tempo bem interessante, porque eu quero ouvi-los. Então, é a Política Nacional de Segurança de Barragens. A lei em 2010 ela já veio um pouco complexa. O fato é que com as alterações de 2020, com a Lei 14.0066, a gente tem hoje a questão de eu lidar com ZAS e ZSS. Quem aqui já fez o plano de ação concatenado com a Defesa Civil do município de 2.000 habitantes que pode estar nas ZSS do seu empreendimento? Tenta achar a Defesa Civil, esse é o primeiro passo. Segundo, tenta conversar com eles e tenta trazê-los. Aí ouve deles que eles não têm orçamento e aqui começou o leilão. Por que se abriu das AS para as ZSS? Isso foi em razão do que aconteceu em Mariana, especificamente. Então, aqui nós temos um problema que é a postura reativa. Eu posso até dizer que para novos empreendimentos eu vou ter que ter uma estrutura, eu vou ter que procurar estruturar onde faltar estrutura. Agora eu não posso pegar o empreendimento que já está rodando há muito tempo e dizer vamos parar do zero e vamos voltar atrás. Até porque, pensem nos grandes barramentos que a gente conhece, vamos pensar no estado de Minas Gerais, se nós começarmos a dizer o seguinte, nas AS todo mundo vai ter que sair. E nas ESS nós vamos ter que ter sistemas que sejam absolutamente eficientes. É pedir para não funcionar, inviabiliza o setor. A gente precisa criar outro tipo de controle. Nós precisamos entender melhor, não de maneira reativa e absolutamente emocional, como foi na criação dessa regra e especificamente a multa de 1 bi. Quem aqui trabalha em empresa de mineração, vamos pegar um exemplo. Amanhã vem uma multa de 1 bi. Exato. Exato. É simplesmente impossível de lidar com uma regra que ela busca, por meio da repressão, resolver o que deveria ser prevenção. Não funciona, simplesmente não funciona, está errado. Então aqui é um segundo problema que eu vejo que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. Depois, por fim, porque eu não quero me alongar demais para não tomar bronca, a Política Nacional dos Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Recente, de 23. Qual que é a origem e o propósito dessa lei? Vocês leram já a lei? A lei quando houve o rompimento de Fundão, criou-se uma estrutura para discutir as indenizações, as reparações e a reparação física, vamos dizer assim. Separe o que é meio ambiente do que é direito material, pessoas. Vamos separar meio ambiente de pessoas. Tudo o que se fez para tentar viabilizar o diálogo restaurador ou reparador na questão de pessoas, deixou de funcionar. E olha, eu estava lá, eu participei da criação, por exemplo, da Fundação Renova. Criou-se uma estrutura de um lado para tentar direcionar as reparações e indenizações. De outro lado, criou-se comitês e comitês e comitês e conselhos e grupos e simplesmente não funcionou. O que a Política Nacional dos Direitos das Populações Atingidas por Barragens traz é exatamente o mesmo modelo, que é um modelo pensado a partir do princípio da participação, a partir de uma ideia que vem do Ministério Público Federal, logo depois da questão de Mariana, que eles chamam de o princípio da centralidade do sofrimento da vítima, que vem de uma tese de doutorado apresentada ao FOP e que traz como norte o diálogo. O diálogo é mais do que necessário, o diálogo é imprescindível, é indispensável, ele é essencial, mas a forma de diálogo
precisa ser propositiva. Ela não pode ser meramente analítica. Ela não pode ser meramente estruturante a ponto de se deixar de lado o objetivo. Nós nos apaixonamos pelo processo e esquecemos o resultado. E agora isso se tornou lei. E aí eu me lembro sempre da minha querida e falecida avó dizendo que de boas intenções o inferno está lotado. Pois é, aqui a gente precisa buscar uma adequação. E a adequação está, na discussão prévia de todo e qualquer novo empreendimento. Nós temos que fazer uma cisão entre o que é novo e o que já está operando. O que é novo, nós temos espaço para criar comitês, comissões, grupos e criar um debate que permita a efetiva participação social no licenciamento, chamada licença social. Aliás, para quem gosta do tema, Stanislau, como se escreve o nome, Klein, K-L-E-I-N. A dissertação de mestrado do Stan é o licenciamento, a licença social, é excepcional. A licença social, ela passa por algo que está entre a ausência da oitiva da população e o consentimento livre prévio informado. Não é nem uma coisa nem outra, porque não é um consentimento, nós estamos dentro de um sistema de interesse público, mas também não é uma não oitiva, precisa haver uma oitiva. E aí, para os novos empreendimentos, a gente consegue adequar no custo, no investimento e no retorno, né? Eu vou falar de CAPEX, OPEX e ROI, e vou conseguir jogar isso dentro do empreendimento. Para os que estão aí, isto não funcionará. Nós vamos precisar tirar uma nova regra, uma nova forma de enxergar a relação entre empreendimento e sociedade que o recebe, que se dá por meio de uma variável chamada risco, para que nós possamos endereçar dois sentimentos. São valores que informam todos os princípios da nossa Constituição. O direito à vida e o direito à dignidade. Postos esses dois valores, nós vamos poder fazer uma discussão que consiga adequar. Do jeito que veio a política nacional, ela vai gerar atrito, ela vai gerar confusão e nós vamos, infelizmente, eternizar o debate no judiciário. Esses três cenários somados a um olhar que a nossa sociedade tem hoje diferente e mais agudo para a questão dos direitos dos povos indígenas e tradicionais, que é um tema que tem que ser enfrentado na nossa sociedade. Enquanto nós não combatermos de verdade o racismo estrutural, o machismo estrutural, enquanto nós não olharmos para todos esses direitos múltiplos, nós não vamos ter uma sociedade justa, o fato é este. Isto vem sendo posto de uma maneira de contraposição, de confrontação e de enfrentamento. Isso não gera resultado. Isso gera o pêndulo indo de um extremo para o outro e a gente precisando de mais 2 gerações para chegar no termo adequado. Isso é muito ruim, isso nos prejudica muito como sociedade. Então, eu queria dizer para vocês que eu vejo as novas leis que estão aí, né, as novas tendências, como leis que buscam um propósito muito interessante, que é o de conformar e garantir uma participação e uma prevenção adequados, mas eu vejo o modo de se fazer isso muito, muito arriscado e muito próximo de criar mais confusão do que solução. Eu agradeço mais uma vez ao IBRAM pelo convite, aos meus colegas aqui de mesa, quero dizer que eu deixei ainda 51 minutos para vocês, por favor, falarem. Eu lamento que entre eu deixar esse tempo todo e vocês falarem, o senhor vai falar, porque se sobrar 12 minutos está ótimo já, né? E eu queria então terminar agradecendo mais uma vez também a você. Você que é meu amigo, que esteve perto de mim quando eu precisei e que está sempre junto comigo, sem me tratar como um concorrente. Nós somos amigos e juntos a gente faz uma advocacia melhor. Obrigado. Sem bater palma, não pode. Sem bater palma. Isso. Pula, pula, dança. Obrigado. Estão me ouvindo? Quantos aqui continuam ouvindo a gente? Levanta o braço. Boa.
Fez teu papel, Werner, muito bem. Eu gosto desse cara. Você vê, ele fica me sacaneando, fazendo brincadeira, não sei o quê, tal. Eu gosto desse cara, né? Tamo junto. Fazer alguns comentários antes que eu esqueça. Primeiro, se eu não derrubar tudo, quem ficar até o fim, eu vou sortear 2 livros. O Direito Minerário em Foco, tomo 4. E o Energia e Meio Ambiente também tomo 4. O Energia e Meio Ambiente, o Werner é um dos coautores. Eu vou sortear no fim. Bom, só a política de atingidos por barragem, Política Nacional de atingidos por barragem, a gente até fez um parecer para uma associação do setor elétrico. E o nosso entendimento é que ela não se aplica aos empreendimentos existentes, a não ser no caso de acidente. E eu sei que essa é uma questão complexa, né, porque ela não é clara como ela deveria, nesse aspecto especialmente, mas uma leitura sistêmica, o nosso entendimento é esse, e eu acho que isso é o mínimo, né? Não dá para estabelecer uma regra como essa e dizer, olha, os empreendimentos que existem vão se adequar, né? E eu concordo com você, eu acho que negócio que é feito para não funcionar, né? Consegue colocar minha apresentação? Muito bem, muito bem. Bom, quem quiser aqui tem um QR Code para meus dados. Eu vou tentar, no tempo, falar sobre alguns aspectos que, na minha opinião, são parte dos principais desafios para implantar empreendimentos de mineração vinculados ao licenciamento e tentar tratar ou trazer um caminho para cada um deles. Falta de sistematização, excesso de normas, né? A gente tem mais de 85 mil normas. A gente chegou a fazer um trabalho para o BID aí, catalogando as normas federais que tratam de licenciamento, e é um emaranhado sem fim, né? A complexo sistema de competências, como o Werner também colocou, e eu falei lá no evento que estivemos nós 3 juntos, né, Rodolfo, Werner, lá na CETESB, e segurança jurídica para empreender, e insegurança jurídica para emitir a licença. Vou tentar trazer alguns pontos. Primeiro, o Werner falou sobre o PL. É interessante que esse texto que está aqui, ele é lá da justificativa do PL, né? Assim, há 20 anos. E assim, é como se a gente fosse replicar isso, passaram 20 anos, os problemas são os mesmos. É claro que também tem um livro que eu coordeno para discutir o PL, que foi a versão 4, mas que a versão aprovada na Câmara, com algumas exceções, entre elas, a exceção principal, porque aquilo que nos interessa, que é a mineração fora, a gente discute os artigos. De um modo geral, a falta de ter uma norma geral, ou seja, uma norma federal, traz um enorme risco para os agentes e para a sociedade. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Quem está nos assistindo que não é advogado? Levanta o braço, por favor. Bom saber. Obrigado. Sorte de vocês, né? Ué, mas você eu já sei. Tá certo. Muito bom. Mas então, rapidamente, um ponto aqui é porque nas regras de competência concorrente legislativa, ou seja, a competência que os entes federativos têm para produzir leis, cabe, artigo 24 da Constituição, cabe a lei federal estabelecer normas gerais e os estados e municípios complementarem, seja por 24, seja pelo 30, como o Werner falou. E nós não temos uma lei geral. Então a gente vive com as resoluções do CONAMA. Não, é claro que a gente precisa de uma lei geral, e que tem um monte de problemas, claro, mas a gente precisa ter, é melhor tê-la do que não ter. Mas precisa trazer a mineração para ela, não faz o menor sentido você escolher uma atividade, ainda que o legislador constituinte tenha feito isso lá no 225, parágrafo 2º, mas tem que trazer, evidentemente, né? Bom, e aqui sobre a competência legislativa, tem acho que um ponto que é interessante, porque um resumo de um assunto bastante complexo, inclusive no Supremo, mas pode os estados legislarem sobre modelos de licenciamento? E a resposta é sim. Podem simplificar processos de licenciamento? E a resposta é também sim. Mas podem excluir uma atividade do licenciamento? E a resposta é não.
Então, se a gente tiver, como a gente já teve, leis estaduais que digam o seguinte, olha, atividade de mineração XYZ está dispensada do licenciamento, ou agro-silvopastoril, que são 2 casos que nós já tivemos, o Supremo entendeu que seria inconstitucional. Simplificação, o Supremo já teve um entendimento diferente, mas o último entendimento é de que é possível simplificar, e é o que a gente vê na grande maioria dos estados. Quando a gente fala simplificar, significa dizer, ao invés da gente ter um sistema trifásico, LP, depois LI, depois LO, ter uma licença única, ou 2 licenças, LP mais LI, LO, ou LP mais LI, depois LO. Bom, a certidão de uso e ocupação do solo é outro assunto que dá para a gente falar horas, mas eu resumo, porque a falta da certidão, ou a certidão, né, Rodolfo, é um problema para grande parte dos empreendimentos de infraestrutura, inclusive de mineração. Então é importante, primeiro, a gente entender o que ela é e o que ela não é. Ela não é anuência, primeiro ponto. Anuência significa conveniência e oportunidade. Eu, prefeito, concedo ou não, segundo a minha conveniência ou interesse. Certidão não é isso. Certidão atesta um fato num dado momento histórico. Então, aquele empreendimento é ou não é compatível com as leis de uso e ocupação do solo. Por que o município tem que dizer isso? Porque cabe ao município regular o uso do seu território, da forma como estabelece a Constituição. Mas ele, quando não é órgão licenciador, não pode fazer as vezes do licenciador. Por quê? Porque só existe uma licença ambiental válida. Artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011. Então, se é o Estado, se é a União, o município não pode exigir como se órgão ambiental fosse. Então, a primeira questão bastante relevante. E a segunda, também importante, a gente esquece, nós temos uma lei federal, que é a Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, que estabelece, entre vários direitos dos empreendedores, lá no artigo 3º, não ser exigido, direito do empreendedor, não ser exigido nos atos de liberação de atividades econômicas, entre elas licença, outorga, autorização, certidão que não tem amparo em lei. Qual que é o fundamento jurídico para exigir a certidão? Artigo 10 da Resolução CONAMA 237 de 97, que é, como o Werner disse, uma norma infralegal, não é lei. Portanto, não pode, à luz de uma lei federal, exigir a certidão. Então, os estados continuam exigindo a certidão, porque, eu vou falar lá na frente, porque a gente vive o direito ambiental do medo, mas, sob o ponto de vista normativo, não é mais possível exigir a certidão. Mas eu posso implantar sem estar compatível? Não. A questão é, o momento em que eu peço a certidão faz toda a diferença no meu processo. Se ela é condição para o meu licenciamento, existe naturalmente uma força que vai implicar em exigências e muitas vezes exigências não vinculadas aos impactos que o empreendimento vai gerar. E terceiro, se a gente tiver o PL aprovado e se incluir mineração de alto impacto, ele também traz a questão da dispensa. A participação dos intervenientes, até o Werner falou sobre a oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé. Não são os únicos intervenientes, mas são questões aqui bastante relevantes. Primeiro, em relação à autorização do órgão gestor da unidade de conservação afetada. Aqui, autorização mesmo. Por quê? Porque a lei estabelece assim, a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a lei 9985 de 2000, estabelece no artigo 36, parágrafo 3º, salvo engano, que quando o empreendimento afetar uma unidade de conservação específica, e for um empreendimento de insignificativo impacto ambiental, assim entendido pelo órgão ambiental competente, com fundamento no EIA-RIMA, portanto, não é qualquer empreendimento. Caberá a anuência prévia, a gente já teve um caso desse, né? Anuência prévia do órgão gestor da unidade, seja na unidade, seja na zona de amortecimento. E aqui um detalhe importante. Não é... mas espera aí, Sion. Pode um empreendimento afetar uma unidade de conservação e não ter anuência? Pode, é isso que estabelece a lei. E a resolução, que tenha perdido a vigência, 428 de 2010, que é o que a gente tem, também diz a mesma coisa. E a gente continua exigindo, por quê? Porque a gente quer construir soluções negociadas. Eu entendo, super positivo. A questão é quando você dá o direito para aquele gestor de modificar o seu empreendimento, pode trazer a inviabilidade econômica daquele empreendimento. Então, isso é um detalhe bastante relevante. Uma coisa é você ter uma relação positiva, licença social, trazer contribuições positivas para aquela unidade, outra é dar a ele o direito de impedir o seu licenciamento, porque a autorização faz isso. E aqui a lei fala de autorização. Então, importante, ela só cabe
para empreendimentos de significativo impacto ambiental. E isso não é construção, isso está na lei, artigo 36, porque ele diz assim, ó, os empreendimentos a que alude o caput, então o caput é contado do lado do artigo lá, então, que são aqueles de significativo impacto ambiental. Limite da manifestação dos intervenientes. Outra questão, também diz lá o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011, que os demais intervenientes, ou os demais agentes se manifestam de forma não vinculante. Por quê? Porque a gente vive no monismo do licenciamento, ou seja, só cabe uma licença ambiental para um empreendimento. Os demais se manifestam de forma não vinculante. A consulta livre prévia informada, dá para falar um tempão sobre isso, né? Falei recentemente em Natal, porque vivem lá um problema sério em relação à engorda da praia de Ponta Negra, né? Cartão postal do Rio Grande do Norte. E todo mundo, esse assunto está em polvorosa lá, com ação e tal. Mas o resumo é que, isso é que tem alinhado a jurisprudência, além de grande parte da doutrina, é de que não é vinculante também. É uma consulta, não é autorização. Por vários motivos, entre eles por força do artigo 16.2, que eu não vou adentrar, a não ser que vocês tenham depois interesse. E a portaria interministerial 60 de 2015. Está longe de ser um instrumento adequado, mas é o que a gente tem para regular a forma de atuação dos intervenientes. Quais as dificuldades na renovação das licenças ambientais? Esse é outro ponto super importante. Primeira questão relevante. Não cabe exigir certidão de uso e ocupação do solo em renovação da licença. Simples, porque se alterar a lei de uso e ocupação do solo, o que você faz com o teu empreendimento? Você derruba? É claro que não. Eu sempre dou um exemplo, aqui tem uns alunos do MBA, estou vendo o André, cria do Werner, está lá. E que eu dei esse exemplo. Tem um caso no sul do país, do empreendimento de óleo e gás, que o município mudou a lei e disse, eu não quero mais distribuição de óleo aqui. E fez o quê? Pediu para o Estado não renovar a licença. Aí o Estado disse, eu não vou renovar se eu não tiver certidão. Mas o empreendimento existe há 30 anos lá. E eu dei o exemplo para ele. Falei, bom, então faz o seguinte, você pagou 15 anos o teu imóvel, 15 anos. A hora que ficou pronto, você fez open house, chamou seus amigos, fez aquela festa. No dia seguinte saiu uma lei e disse, olha, não pode mais ter 8 pavimentos. E por acaso você está no 9º andar. O que você faz? Derruba? É claro que não. Então não cabe pedir renovação, pedir certidão de usurpação do solo na renovação. Como também não cabe pedir anuência de órgão gestor de unidade de conservação. Por quê? Porque se aparecer uma unidade, é ela que tem que dizer se é compatível ou não, não o inverso. Você já está lá. E a gente subverte as coisas, né? Não pode esquecer. Segundo, peraí, e se eu perder o prazo de 120 dias para renovar a licença, o que eu faço? Começo do zero, como muitos empreendimentos fazem? É claro que não. É claro que não. Eu não estou sugerindo ninguém perder 120 dias, tá? Porque isso dá uma dor de cabeça tremenda, e não tem solução fácil. Mas se perder, não é? Está balançando, né? Mas se perder, provavelmente você não vai resolver isso no órgão ambiental, mas você pode ir ao judiciário. Porque morreu, assim, acabou o mundo se você perdeu 120 dias, esse número cabalístico. Tudo bem, a lei fala de 120, como falava a resolução CONAMA, né? Mas não pode acabar o mundo. E lembrando que, na forma da lei complementar, não é só possível renovar a LO, como estabelecia a CONAMA 237, é qualquer licença, porque é isso que diz a lei complementar. Por fim, a gente vive o dia... Vamos ver como é que está. Estou bem. 14 minutos, não, mas tá bom, estou bem, estou tranquilo. Estou tranquilo no meu tempo, estou beleza. Eu acho que é o último slide. Vou ficar de costas para eles não reclamarem aqui, estou brincando. A gente vive o direito ambiental do medo. Por quê? Porque todo mundo morre de medo de agir. Porque morre por conta da pressão, seja da improbidade administrativa, seja da lei de crimes e infrações administrativas ambientais, né? 9605 de 98. E aqui um detalhe importante, alguns detalhes importantes. Primeiro, a improbidade administrativa só admite modalidade dolosa. Dolosa é aquela que eu tenho intenção, assumo o risco. Não aquela situação em que eu agi com culpa, ou seja, sem cuidado.
Primeira questão importante. Ou seja, se o agente público quis conceder aquela autorização. Só que nós temos ainda o parágrafo único do artigo 67 da 9605 de 98, que diz que quando o agente público concede uma licença ou autorização em desacordo com as normas ambientais, e a norma é gênero do qual lei é espécie, e a gente tem uma profusão de normas em matéria ambiental, ele comete crime. E o parágrafo único diz que admite a modalidade culposa. Tem 2 projetos de lei no Congresso que foram encampados no projeto de lei geral do licenciamento que excluem esse parágrafo. Como a gente já escreveu dezenas de artigos, já falo sobre isso muitas vezes, até uma hora que ele seja excluído, porque ele não interessa à sociedade. Ele só é usado para pressionar o agente quando a minha, como posição de controle, tem uma opinião diferente da dele. Então eu uso a ameaça de dizer, olha, se você não fizer isso, nas famosas recomendações, tem responsabilidade criminal, que ela é pessoal. Então ela não interessa à sociedade, mas até lá, até que a gente exclua, a gente tem que entender, eu também publiquei recentemente um artigo sobre isso, a gente tem que entender esse dispositivo à luz da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é uma lei que serve para todo o sistema jurídico nacional. E ela diz que o administrador público responde em caso de culpa, em caso de erro grosseiro ou culpa grave. Portanto, não é qualquer descuido, não é qualquer falta de cuidado que vai gerar responsabilidade. Tem que ser algo grave. E isso é fundamental para trazer alguma estabilidade. Eu acho que eu encerrei no tempo. Obrigado. Não, no tempo, 15 minutos, está certo? E vocês vão continuar. Obrigado, pessoal. É você agora. Passei 2 minutos. É bom que ele assume que passou 2 minutos. Bom, boa tarde a todos ainda, né? É tarde. E eu vou fazer um vídeo aqui agora. Levantem a mão de novo quem está assistindo aqui, por favor. Vocês são as pessoas mais importantes para a gente. E aí eu preciso saber quem... Continuem com a mão levantada, só um minutinho. Quem conhece o projeto Potássio Autazes, continua com a mão levantada. Então eu vou fazer minha função aqui muito bem. Primeiro eu vou apresentar um vídeo. Por favor, pode colocar o vídeo, que aí vocês vão conhecer o projeto. Focada na segurança alimentar para o Brasil e para o mundo, a Potássio do Brasil apresenta o projeto Potássio Autazes, que irá produzir o importante fertilizante de cloreto de potássio para atender a produção do agronegócio brasileiro. O projeto Potássio Autazes está sendo desenvolvido no município de Autazes, que fica a cerca de 120 quilômetros de Manaus, no estado do Amazonas. A Potássio do Brasil desenvolveu sua pesquisa mineral nesta região exclusivamente em áreas de pastagem, já antropizadas há décadas. Para a fase de pesquisa mineral, já foram investidos cerca de 230 milhões de dólares, o que inclui sondagens geológicas, aquisições sísmicas, estudos ambientais, estudos de engenharia e aquisições de terras. Esses estudos permitiram identificar e definir uma reserva mineral lavrável de mais de 170 milhões de toneladas de cloreto de potássio, formada por uma camada subterrânea com dimensões de aproximadamente 13 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura e espessura média lavrável de 2,5 metros, localizada a cerca de 800 metros de profundidade. O maior objetivo da Potássio do Brasil em Autazes é criar um projeto plenamente sustentável e comprometido com a comunidade. E para isso, estão previstos também grandes investimentos em programas socioeconômicos e ambientais e utilizando as melhores rotas tecnológicas de engenharia, trazendo para a região amazônica o que há de mais sustentável na indústria mineral mundial. O projeto Potássio Autazes está atualmente na fase de implementação, com o início das obras após a liberação das licenças de instalação pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, gerando cerca de 2.600 empregos diretos e milhares de indiretos. O projeto contará com as seguintes operações para atingir a capacidade de produção de potássio: a construção de 2 poços, shafts, de acesso à mina subterrânea. A mina subterrânea irá operar por meio do sistema de lavra em painéis pelo método de câmaras e pilares longos.
A usina de concentração terá capacidade para beneficiar 8 milhões e 500 mil toneladas de minério por ano e produzir 2 milhões e 200 mil toneladas de cloreto de potássio granulado por ano. Vale destacar que a produção de potássio do Amazonas vai atender cerca de 20% na primeira fase e vai chegar a mais de 50% do potássio que a agricultura do Brasil precisa e que hoje compramos principalmente do Canadá, da Rússia, da Bielorrússia, da Alemanha e de Israel. A rota tecnológica da usina de concentração, com tecnologia comprovada mundialmente, será constituída basicamente pelas seguintes operações: recebimento do minério, britagem, lixiviação a quente, cristalização, secagem e compactação do cloreto de potássio. A usina de concentração será instalada em áreas tradicionalmente ocupadas por pastagens, utilizadas para a criação de gado na região, para as quais não será necessária a supressão de vegetação nativa de floresta primária, conforme apontam os estudos ambientais realizados por consultorias especializadas. A estrada de acesso existente, que será revitalizada e asfaltada, permitirá o transporte do cloreto de potássio granulado por caminhões da usina de concentração até o porto de embarque na vila de Urucurituba, na margem do Rio Madeira, em um percurso de aproximadamente 12 quilômetros. O porto fluvial será construído para suportar toda a logística do cloreto de potássio, de onde será destinado, principalmente ao estado do Mato Grosso, que consome cerca de 5 milhões de toneladas desse fertilizante por ano. Com isso, evitaremos o transporte por mais de 20 mil quilômetros por meio de ferrovias, hidrovias e estradas, para que o potássio saia do exterior e chegue ao Brasil, reduzindo as emissões de carbono na atmosfera na média de mais de 200 mil toneladas. Aproximadamente 160 quilômetros de linha de transmissão serão construídos, o que irá beneficiar mais de 100 mil pessoas residentes em municípios situados na margem direita do Rio Amazonas. Além disso, o projeto da Potássio do Brasil irá reduzir a emissão de gases do efeito estufa pelo uso de energia renovável da matriz energética brasileira. Um impacto de redução de mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de carbono, se comparado com projetos de países exportadores de potássio como o Canadá, cuja matriz energética depende do gás, ou da Rússia, que usa carvão para gerar energia elétrica e emitem milhares de toneladas de carbono no ar. O projeto tem como premissa mitigar ao máximo qualquer impacto negativo e foca em potencializar os impactos positivos, especialmente para promover melhorias nos setores de educação, saúde, segurança, serviço de saneamento, moradia, entre outros benefícios para a comunidade da região do entorno do projeto. O resíduo que o projeto Potássio Autazes irá gerar após o processo de produção do cloreto de potássio será o cloreto de sódio, ou o sal de cozinha. Este sal, após separado do potássio e secado, retornará para o fundo da terra de onde saiu. Nenhum resíduo será jogado nos nossos rios e nem contaminará o lençol freático. A Potássio do Brasil é uma empresa cidadã e irá produzir o potássio verde, sempre atendendo aos critérios de ESG, com responsabilidade ambiental, social e criteriosos processos de governança. Potássio produzido no Amazonas, fertilizando o agro brasileiro. Bom, isso dá uma ideia, obrigado, dá uma ideia do que é o projeto Potássio Autazes, e eu fiquei pensando sobre o que falar nesse painel aqui com especialistas, né? Eu sou o único aqui que não sou advogado, então eu tô com medo. E aí eu resolvi fazer para vocês um resumo rápido, no pouco tempo que eu tenho aqui, para demonstrar o que foi o licenciamento ambiental desse projeto. Em primeiro lugar, logicamente, o sistema trifásico se aplica, é um projeto que não tem dúvida que é de grande porte, né? 2,2 milhões de toneladas de cloreto de potássio. Vocês sabem quanto o Brasil consome de cloreto de potássio? Então, vou dar algumas informações aqui também. Cerca de 13 milhões de toneladas. Então, esse projeto vai chegar próximo dos 20% da nossa necessidade, que hoje é importada, como foi falado aqui no vídeo. A gente aplicou para licença prévia no Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, IPAAM, e aí a gente obteve a licença prévia. Isso foi em 2015.
estávamos fazendo todo o trabalho que a licença prévia se pretende a fazer, que é a questão da viabilidade ambiental do projeto, 2 audiências públicas, mais de 4.500 pessoas presentes, entre comunidade geral, indígenas, não indígenas, povos tradicionais, e o projeto avançou. E aí, logicamente, que tivemos uma situação que é pública, uma ação civil pública foi impetrada pelo Ministério Público Federal, onde questionava a responsabilidade do órgão ambiental estadual, colocando que deveria ser o órgão ambiental federal por estar, teoricamente, em terras indígenas. Só que o projeto está 100% fora de terras indígenas, tinha uma interferência com uma terra indígena não homologada, apenas delimitada, e são outras situações que a gente tem, E aí não, é terra indígena ou não é terra indígena? Aí tem que levar, fazer um processo para decidir se é ou se não é. As leis, às vezes, elas definem isso com clareza e aí você sempre fica no julgamento. Então, imediatamente a empresa, na época, entrou voluntariamente num acordo na Justiça Federal e o acordo dizia as seguintes palavras: suspender o licenciamento ambiental por 6 meses até a deflagração da consulta ao povo Mura, eu vou resumir aqui, de acordo com a convenção da OIT 169. Os 6 meses viraram 7 anos e 6 meses. Então, isso que dá uma noção em termos da temporalidade. E eu sempre lembro do meu ex e querido sócio José Mendo, que ele falava, o ano mineral são 10 anos. E aí eu posso dizer que o ano de licenciamento ambiental são mais de 10 anos. Finalmente, em setembro do ano passado, e aí eu vou resumir, o povo Mura decidiu, por mais de 90% de aclamação, aprovar o projeto Potássio Autazes, de acordo com um protocolo elaborado por eles, e a gente teve, então, não a liberação, porque, como o Alexandre falou, a consulta não é proibitiva, ela não tem poder de veto, ela é apenas uma consulta. E a gente também obteve a liberação de alguns outros entraves e o órgão ambiental do Estado, do IPAAM, aceitou a nossa entrada do pedido de licença de instalação e hoje o projeto está totalmente licenciado com, só para dar um dado, 21 documentos liberativos, entre licenças de instalação, licenças ambientais únicas e autorizações de remoção da fauna silvestre. São 21 documentos que a empresa recebeu, com 333 condicionantes. Então, hoje a gente tem uma equipe administrando essas condicionantes para poder também atender todas elas. Esse é um resumo que eu gostaria de fazer. O projeto é um projeto, vocês viram algumas informações, mas que é sustentável, dá para fazer mineração sustentável em qualquer ambiente, em qualquer ecossistema, quer seja ele no meio de uma, eu tenho que falar, de uma pastagem, porque já é uma área antropizada, mas localizada num bioma amazônico, quer seja ele num ambiente do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal. Então é possível fazer mineração sustentável. E isso o projeto Potássio Autazes, com a equipe que a gente tem, que é uma equipe que atingiu esse resultado, e o resultado que essa equipe atingiu, gente, é uma coisa que me dá muita honra de fazer o que eu faço. Porque o objetivo sustentável da ONU, número 2, vocês sabem qual é? Quem sabe? Por favor, depois deem uma olhada nos 17 objetivos sustentáveis da ONU, porque eles são muito importantes. E o segundo é fome zero. E se vocês não sabem, esse país aqui é responsável hoje por alimentar cerca de 1,6 bilhões de pessoas. Nós temos que ser muito orgulhosos de sermos brasileiros. E para fazer isso, nós precisamos de insumos. Esses insumos hoje, vocês viram, 98% do potássio
vem de países como Canadá, Rússia, Bielorrússia, Alemanha e Israel. E nós temos provavelmente a segunda maior bacia evaporítica do mundo, no Amazonas. E aí eu vou relembrar o Mendo de novo, vocês me desculpem, é meu mentor, né? Ele dizia uma coisa: geologia tem uma coisa chamada rigidez locacional. Então não tem como você pegar uma jazida de cloreto de potássio e mudar ela de lugar. Uma fábrica você tira, o escritório de advogados você tira, eles mudam de vez em quando para cobrar. Como é que é? Falou uma fatura? Ah, fatura menor e tal, vocês acreditam, né? Então, assim, brincadeira, lógico, é muito importante isso. E eu sou uma pessoa que amo o que eu faço. Eu estou na mineração há 35 anos, Cachoeira do Chuvisco, lá em Trombetas, eu tive a oportunidade de ir, Lago do Erepecu, hoje nem pode entrar mais, né? E as questões de licença social são muito interessantes, porque a gente tem que ver também se nós estamos decidindo aqui nesse auditório o que o povo mura de Autazes quer ou não quer. E tem uma palavrinha que na convenção não aparece, mas que a gente abrasileirou, que chama-se livre, da consulta da OIT. Eles são livres e nós, da Potássio do Brasil, respeitamos a vontade deles e a vontade dos outros cerca de 38, não, desculpa, fazer a conta para mim, 40 e poucos mil habitantes, menos 12 mil indígenas, os outros 28 mil não indígenas que moram no município e na região. E eles querem o projeto, eles querem esse desenvolvimento. Tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês, eu acho que eu cumpri o meu tempo e qualquer pergunta... Ah, detalhe, como eu sou único e não sou advogado, vocês usem esse QR Code aqui, ó, e façam perguntas só para mim. Tá bom? Obrigado, gente. Muito bom. Vou passar, você vê como é que são as coisas, né? O entendimento de que ela não é vinculante, mas demorou 8 anos. Então, você transforma aquilo que não é vinculante em vinculante. Porque se você consegue impedir um empreendimento por 8 anos para se manifestar, é uma loucura, né? É uma loucura. Mas... não é. Mas é porque ela é confusa. E tem muita gente defendendo que ela seria anuência, mas não dá para entrar nesse assunto, porque esse assunto vai demorar uma eternidade. Daniel, por favor, a palavra é sua. Quem coloca a apresentação? Eu vou ficar um pouquinho de costas para você, só para não ficar na frente aqui, tá, Alexandre? Então, acho que a gente trouxe aqui o pessoal da Potássio e nós da MRN, casos práticos, porque qual que é a importância desse painel? É mostrar que os empreendedores são impactados, né, pela legislação. Então, na hora de tomar os investimentos, na hora das contratações, tudo é feito com base no arcabouço jurídico, né? Então, a questão da legislação ambiental, ela impacta diretamente toda a cadeia da mineração e a gente tem visto o IBRAM atuar muito forte aí na importância da mineração para o Brasil. Então, é muito importante também a gente discutir a questão da legislação de trazer segurança jurídica. E aqui falando, né, apesar de ser advogado, mas falando mais pelo lado do empreendedor, assim como o pessoal da Potássio, e já começando que, diferentemente da Potássio, que é um greenfield, a MRN é um brownfield, então nós estamos ali numa fase de expansão. E isso também traz alguns complicadores, como o Werner falou e como o Sion falou, que a legislação muda, você já tem um empreendimento de 45 anos ali e você tem que se adaptar. Óbvio que acontecem coisas que você tem que melhorias tecnológicas, mas também não tem como você mudar, né? Fechar a mina e ir embora, né? Então, falando um pouco aqui da MRN, né? Então, nós estamos lá no oeste do Pará, né? Na Amazônia Legal, e aqui já tem uma floresta nacional, né? Nós estamos dentro da Floresta Nacional Saracataquera, da Floresta Saracataquera, e já traz aí, né, a questão da intervenção do ICMBio, né? Foi um dos pontos que a gente falou.
continuando aqui é só para ter uma localização, né, um lugar bastante remoto, né, e já estamos lá há 45 anos. E esse mapa aqui eu acho que é bem interessante, porque aqui a gente consegue mostrar que tem a floresta, nós temos áreas demarcadas quilombolas, tem a questão extrativista, então, que são os ribeirinhos e populações tradicionais ali extrativistas, e obviamente uma biodiversidade muito grande. Nós estamos no meio da Amazônia, acima tem uma rebio, então todo esse emaranhado ele tem que ser atendido, ele teria que ter apoio na legislação. E como a gente já conversou aqui, a legislação está evoluindo, mas cada projeto ele é muito peculiar. Então o projeto da Potássio ele é bastante peculiar. O projeto da MRN, só essa foto aqui você já imagina as dificuldades que foram. A questão ambiental, o EIA-RIMA, a questão social, a questão das oitivas com os povos quilombolas, a questão dos ribeirinhos, que a gente não tem ainda legislação, né? Então, tudo isso daqui, qual que é o impacto que isso aqui dá? No licenciamento, né? Então, esse licenciamento começou em 2018, obviamente que os estudos começaram bastante antes, eu não vou falar todos aqui, para ficar tranquilos, mas a gente começa o licenciamento em 2018, e agora, em 2024, a gente consegue a nossa licença prévia. Ok, teve pandemia, tem vários pontos, mas sempre vão ter situações, né? Vai ter um povo indígena, vai ter discussões fundiárias muito importantes. No nosso caso, lá tem discussões fundiárias também. Então, tudo isso impacta o projeto. Obviamente que, como já foi explicado aqui, a gente precisa de ouvir as comunidades, precisa de ouvir os órgãos ambientais, os licenciadores, mas a gente precisa de mais clareza, né? O empreendedor, ele precisa, ao iniciar um projeto, ele tem que ter um mínimo de clareza, e quem é aqui de empresa sabe disso. Você tem um plano de investimento, você tem a questão do CAPEX que vai ser investido, e você tem um investidor, o sócio, ou quem que vai trazer os recursos. E essa questão da legislação tem que ser muito discutida justamente nesse aspecto. A gente tem que lembrar que atrás da legislação não é simplesmente uma discussão jurídica, né? Os advogados resolveram vender parecer e nós vamos discutir legislação. Não é isso. É investimento, é geração de emprego, geração de tributos, né? Investimentos para o próprio país e o resultado disso. No nosso caso é bauxita, no caso alimentação, fertilizantes. Então a gente tem que imaginar que nós estamos numa cadeia e que a nossa proteção jurídica ali ela está muito pequena, né? Nós temos muito medo, como diz o senhor, e os órgãos licenciadores também. Então, resumindo aqui, foi muito legal porque durante as apresentações foram feitas até agora, todos falaram os mesmos tópicos, né? Então significa que estamos bem alinhados aqui contra as dificuldades. Então, no caso prático, né, da MRN, o emaranhado normativo que nós temos. Então, e é curioso porque, apesar de nós termos inúmeras normas, como o senhor apontou, existem também inúmeras lacunas, né? Então, um exemplo aqui, a oitiva dos ribeirinhos ou de outros povos tradicionais que não os indígenas e os quilombolas, apesar de até desses a gente não ter tanta clareza, né? Existem algumas dificuldades, mas existem ainda maiores lacunas. E atrelado à quantidade de normas e a subjetividade e as lacunas, traz também uma questão de subjetividade. Seja ela pelo prazo, né? A gente não sabe, a gente começa um licenciamento, não sabe quando que vai terminar, isso é muito impactante. E também a discricionariedade, que muitas vezes nem é culpa do licenciador, né? O licenciador ele está ali, mas ele também não tem uma regra clara para ele, então depende muito da experiência do analista ambiental ou de outras experiências que ele tem ou da formação que ele tem. Então, acaba que o empreendimento fica muito à mercê, e isso a gente vê claramente nas condicionantes, né? Então, a gente conversa várias vezes, né? É quase meme jurídico, algumas condicionantes, que não tem nada a ver com o empreendimento, mas justamente por causa disso, porque existe um aspecto tão lacônico que
pode vir qualquer coisa, né? E acaba que muitas vezes pela pressa, pela necessidade de licenciar, você aceita ou faz acordos naquele aspecto. A questão da 8169, ela é muito impactante na MRN, né? Como eu já expliquei, a gente tem 2 comunidades, na verdade são 5 comunidades quilombolas, mais impactadas diretamente 3, mais a população ribeirinha. Então, basicamente é isso, acho que eu estou bem em linha do que foi falado aqui. Tentei não gastar também muito o meu tempo aqui e passar a palavra para o Rodolfo. Não, falei do meu tempo. Você também gastou mais, você falou, pô. Você disse que gastar um tempo, gastou outro, tá todo mundo junto. Falamos dos advogados, falamos dos empreendedores, agora vamos ver o órgão ambiental. Fica todo mundo reclamando, né, Rodolfo? Cadê a licença? Quando é que vai sair a licença? O Rodolfo é secretário adjunto de Meio Ambiente, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará. Muito bom revê-lo sempre. Obrigado, meu caro. Obrigado, Alexandre. Prazer aqui estar com todos vocês. Dizer que quem quiser consultar o processo, o diretor de licenciamento está aqui, Marcelo Moreno, tá? Não é comigo, é com ele. Bem, assim, eu acho que... É claro. Né, Poliana? Mas Não, em comentar que assim, a mesa sobre avanços e tendências de licenciamento, né, eu acho que eu queria falar de vários aspectos, assim, citar, por exemplo, que o Estado do Pará tem atuado bastante nessa agenda também de descarbonização da indústria, né? Acho que vocês nos veem muito mais dentro do componente de mudança do uso do solo e da terra, mas também na questão da indústria social, a gente tem atuado também. Eu podia citar um exemplo, questão de energia, que a gente ouviu muito falar nesse evento, do quanto o Brasil ele possui, né, a sua energia limpa, né, através da hidráulica, solar, eólica, mas na Amazônia a realidade é um pouco diferente, até porque nós temos as duas grandes, né, geradoras de energia hidrelétricas, que são Tucuruí e Belo Monte, mas boa parte da população ainda não tem acesso a essa energia dentro do sistema nacional. Então, a gente tem atuado, para a desmobilização de 14 termoelétricas, um plano de descarbonização junto com a concessionária de energia, termoelétricas a óleo diesel, né? Fora a imensidão de populações que ainda utilizam os geradores também a óleo diesel, né? Então, é uma preocupação nossa de fazer esse plano de descarbonização. Então, é algo que a Secretaria pensa junto com o licenciamento, porque no momento que essas termoelétricas vão ser descarbonizadas, vão vir linhas de distribuição e o licenciamento vem trazendo uma priorização para esse tipo de empreendimento, vinculado, então, a uma estratégia maior, né, de descarbonização da energia. Ao mesmo tempo, nós podemos citar também outros exemplos, talvez aqui eu não tenha, me recorde já, mas um tema que a gente tem debatido muito nos últimos 6 meses a 1 ano é essa vinculação do licenciamento com o ISG. Primeiro, a gente passa a perceber, e eu também de forma um pouco preocupante, que o ISG ele começa a desenvolver uma série de projetos sociais, socioambientais, socioeconômicos, mas sem nenhuma vinculação com a análise do componente socioeconômico do licenciamento ambiental, né? Acaba sendo algo de uma prerrogativa muito mais da empresa, associada aos manuais, muitas vezes manuais setoriais de ESG, como o caso do ICMM, no caso da mineração, né, no caso de hidrovias, enfim, cada setor tem o seu retrato, seu manual ESG, suas normas, suas prioridades, e a gente começa a enxergar uma série de projetos de apoiamento social, sobretudo, que não estão ali vinculados ao processo de licenciamento. Isso para nós, 2 problemas. A gente vê pelo lado da empresa, porque o processo de licenciamento, as coisas boas que estão sendo desenvolvidas não estão no processo de licenciamento, ou seja, ele não está tão robusto como poderia estar, e na hora, por exemplo, de um questionamento, de uma judicialização, por que a gente não faz essa migração, esse casamento, essa sinergia e essa convergência que é perfeitamente possível, né? E o segundo ponto, para nós, órgão ambiental, porque a gente vê uma espécie de fragilização do componente socioeconômico do licenciamento, né? E aí
a gente começa a pensar qual é a origem disso, né? Claro, eu diria, as empresas têm, um dos pontos é que as empresas têm tido assim, uma diretoria de sustentabilidade que cuida do ESG. E a consultoria, muitas vezes não são nem da própria empresa, mas uma consultoria contratada, terceirizada, que vai elaborar o estudo ambiental e vai tratar com o setor de licenciamento ambiental. Ou seja, aí já há uma desvinculação, né? As empresas não estão fazendo que essa mesma equipe cuide também do licenciamento. Que tipo de empresa? Normalmente aquelas que têm ações em bolsa, claro, porque são exigências de acionistas que estão querendo isso aqui, tipo de medidas, né, sociais ou riscos socioambientais podem, aquela empresa, não, que medida a empresa está tomando para mitigar esses riscos, né? Então, vem aí o pacote ESG. Por outro lado, tem aquelas empresas de financiamento bancário, algumas também têm normativas ESG, projetos sociais, etc. E algumas empresas também que bem, tem várias outras naturezas aí. Mas o que a gente percebe? Essas ações ESG são para elaborar o relatório de ESG que vai ser mostrado lá para o banco, para os acionistas, para uma série de situações. Ele não está ali, aquele relatório também, aquele conteúdo não está aparecendo aqui no processo. E o que não aparece no processo administrativo, você sabe que não está. E aí, muitas vezes, a gente vê aí uma espécie de fragilização, eu acho que também uma duplicação, uma espécie de sobreposição de ações que a empresa acaba fazendo, porque ela faz o pacote ESG, tem um investimento lá, ela precisa fazer um investimento também que é exigido dentro do componente socioeconômico, e às vezes tem que fazer um investimento também que o prefeito está pedindo. Então, acaba aí tendo aí uma desvinculação muito grande. As ações, seja de ordem local, com a prefeitura, ou as que estão sendo com ESG, estão tendo ali um certo sombreamento, apagamento do que é tratado no contexto do processo administrativo do licenciamento ambiental. Então, para nós, isso tem sido bastante preocupante. Então, a gente tem atuado bastante para dialogar com as empresas, para poder fazer maior sinergia entre isso, tá? E a gente percebe também que no momento que você elabora o estudo ambiental, aquele consultor que foi contratado, ele faz uma proposição de programas socioambientais, socioeconômicos dentro do estudo ambiental. Então, o diálogo que é feito com o órgão ambiental está ali vinculado a esses estudos. A diretoria de socioambiental da mesma empresa, ela talvez nem tenha lido o estudo ambiental e nem participado dessa proposição, desses programas que foram colocados lá e apresentados no licenciamento, que é feito pela consultoria. Então, isso é preocupante, porque na hora que ele vai elaborar quais são realmente os programas sociais dentro do ISG, não tem nenhuma aderência com aqueles que foram apresentados no estudo ambiental, que é o diálogo que é feito da análise do socioeconômico no licenciamento ambiental. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí eu não estou dizendo que é só o órgão ambiental, as empresas precisam olhar para isso. Você está tendo fragilização do licenciamento, do processo, do que tem lá dentro, né? E ao mesmo tempo ali está desenvolvendo vários programas que estão ali servindo apenas para o relatório ESG remetido, então, para as instituições aí financeiras em grande parte. A gente tem já tido alguns resultados, tá? A gente pôde já trazer sinergia tanto no caso da Hidrovias do Brasil, não da mineração, tá? Ainda não, mas no caso da Hidrovias do Brasil, que passa com seus comboios de grãos no Rio Tapajós, então ela passa a redirecionar o seu orçamento, o seu programa ESG para apoiamento da estruturação da política de acordo de pesca do Estado do Pará, que ao mesmo tempo está vinculada a uma política, a um programa que é vinculado à política do clima do Estado. E aí a própria visibilidade dessas ações, desses programas que estão sendo apoiados, em diálogo com o Estado, com políticas, com os programas estaduais, dá uma muito maior visibilidade para as ações sociais que as empresas estão tomando. Porque muitas vezes as empresas estão ali desenvolvendo uma série de programas, mas elas não estão, ninguém está sabendo que elas estão realizando. Realmente o círculo ali tem um objetivo, para o relatório ESG
revertido externo. A gente, realmente, eu mesmo, eu encarei vários programas que as empresas têm desenvolvido que eu não sabia. E olha que eu estou nesse posto já há 5 anos. Então, assim, eu acho que a gente precisa ir avançar. Tem outros exemplos que a gente tem debatido. São 6 empresas já que estão já redirecionando seu papel ESG. E eu acho que é um convite que eu faço a todos vocês, sobretudo aqueles que trabalham em empresas, que a gente possa realmente estreitar esse diálogo entre os dois componentes, instrumentos, né, e que a gente vê uma maior convergência, e onde há convergência, né, e trazer uma maior sinergia aí, fortalecendo então também o processo de licenciamento ambiental de vocês. Tá? Um abraço. Muito bom. Estão falando do tempo aqui, mas estão me impressionando também para ter 30 segundos. Então, só uma coisa rápida. Rodolfo, acho que esse assunto é super relevante, mas eu enxergo também que tem alguns problemas. Por que as empresas não fazem isso? Porque a natureza do ESG é não ser obrigação. Se eu incluo isso no licenciamento, ele deixa de ter a essência do ESG e passa a ter as responsabilidades do licenciamento. Então, é uma condicionante. Se eu descumprir, acaba tendo consequência no licenciamento. Mas talvez a gente pudesse aglutinar, ou seja, não fazer de forma sem ouvir o Estado. Então, mas não para estar no licenciamento, mas para o Estado participar, porque certamente vocês podem contribuir onde é que tem carência, porque as empresas querem investir onde tem carência, né? Onde vai ter retorno, né? Então, acho que o tema é super relevante, talvez a gente tenha uma dificuldade no licenciamento. Passar para os meus colegas aqui, fingir que o tempo não acabou. 30 segundos, por favor, para vocês fazerem o final, claro, nessa ordem. Obrigado. Bom, quem continua com a gente? O sorteio agora quem vai fazer sou eu. Quem fez pergunta? Olha lá, ó, teve uma pergunta. Estou brincando, é ele que vai resolver Não. Eu estou brincando. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que a Potássio do Brasil vai estar trazendo uma novidade no encerramento deste evento, junto com o IBRAM. Então eu não posso anunciar aqui sem autorização daquele que está ali no painel B de bola, então eu vou deixar para ele fazer isso. Então participem do encerramento amanhã, que vai ter uma novidade sensacional, tá bom? Vai ser às 5 da tarde, estão me informando aqui, então participem, é só esse o recado. Quero também só agradecer aqui em nome da MRN, agradecer o IBRAM, os colegas aqui da mesa, foi muito interessante o debate, que a gente continue debatendo esse tema, porque ele é muito importante para a indústria da mineração, então vamos manter vivo aí esse debate. Obrigado. Só dizer que, só para também esclarecer, a gente tem feito esse debate no licenciamento, mas a gente tem feito de forma dialogada. Não é o órgão que impõe qual é o ESG da empresa. Isso absolutamente não. Até porque a gente sabe, de fato, qual é o papel do ESG, mas que esse ESG seja internalizado como impacto social positivo, fortalecendo o próprio processo de licenciamento. Exato. Eu vou só citar um exemplo rápido. O programa, o estudo ambiental de uma empresa sugeriu capacitação de ourives numa comunidade. Uma comunidade onde não tem nada perto ali, fora aquela própria empresa, não tem nada. Então, assim, aquele capacitação de ourives ia servir para quê? Ele quer uma outra coisa. Então, acaba que aí a empresa também, ela faz essa capacitação mais como uma obrigação, porque a licença hoje ela virou um processo cartorial para boa parte das empresas. Ela não está fazendo esse processo dialogado. A própria licença social, que se fala muito, ela está muito mais caminhando para o ESG. Então, assim, eu acho que a gente pode estar tendo aí um processo de fragilização. E, assim, do apoiamento do Estado, claro que ele quer estar participando e ajudando a promover as iniciativas das empresas, o que hoje não está ocorrendo em grande parte das iniciativas ESG. Obrigado. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Quero fazer uma pergunta aí para o pessoal da plateia, que ainda está aqui com a gente. Quem é de São Paulo aqui? Só tem uns 3, 4. Para quem é de São Paulo, quem vota em São Paulo, no dia 6, não vota nenhum daqueles caras, nem faz o M, faz o W. Tá? Pode me eleger. Eu queria só deixar aqui uma reflexão, já que entrou no tema. ESG e sustentabilidade não são a mesma coisa. Sustentabilidade é algo que é imposto pelo poder público ao empreendedor.
ESG é algo que o empreendedor impõe a si mesmo como uma forma de proteção financeira e proteção do seu capital de investimento. Então, eu não vejo por onde essa conversa vai gerar resultado que não seja atrito. Tenho muito medo dessa conversa, mas entendo que é papel do Estado, no seu exemplo, dizer, ô bonitão, ourives? Sério? Não, tem que ser algo que tenha materialidade. É aqui que eu acho que o Estado tem um papel fundamental. Quando eu desenvolvo minha política ESG, eu tenho que encontrar os temas de materialidade, olhando para os ODS. E o Estado pode me orientar nisso. Aqui é que eu vejo uma sinergia bárbara e estou contigo, Rodolfo, tem que misturar, tem que sentar junto e tem que falar junto. Porque senão a gente fica numa conversa de surdo. Obrigadíssimo pela presença de vocês.